De seguida, vamos dar início ao bloco sobre defeitos horizontais minor perimplantares, ou seja, vamos abordar aquelas situações em que a espessura horizontal do rebordo alveolar não é ideal, mas pode permitir, mesmo assim, a colocação simultânea do implante. E para isso, vamos considerar duas técnicas frequentemente utilizadas na resolução deste tipo de situações. Na primeira, após a colocação do implante, deparamos-nos com uma deiscência vestibular da superfície do implante. Como proceder nesta situação? E para falar sobre este tema, contamos com o Dr. Ivan Toro. Na segunda técnica, é efetuada uma expansão horizontal da crista óssea, simultaneamente com a colocação do implante. E para nos falar sobre esta segunda técnica, temos o prazer de contar com o Dr. Luís Bessa. O Dr. Ivan Toro e o Dr. Luís Bessa, além de dois grandes amigos, são excelentes clínicos e excelentes formadores, com larga experiência e de reconhecido valor. Quero agradecer a ambos e também estender este agradecimento em nome da Botis e da Klockner por terem aceito o convite para participarem neste painel. Sem mais delongas, vamos dar início à primeira conferência deste bloco, que será apresentada pelo Dr. Ivan Toro. O Dr. Ivan é especialista em cirurgia oral pela Ordem dos Médicos Dentistas, é especialista em cirurgia bucomaxilofacial pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, é também experto em periodontologia clínica pela Universidade Complutense de Madrid, tem especialização em dor orofacial e disfunção temporomandibular pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e é pós-graduado em Medicina Dentária Digital pela CESPO, além de ser um formador na área da cirurgia oral e da implantologia. Ivan, é sempre um prazer ouvir-te, o palco é teu. Bom, boa tarde, Salomão, obrigado mais uma vez pelo convite e também estendo meu agradecimento ao Cláudio e à Bots por ter a honra de participar mais uma vez no Bonus Day. Meu tema, deiscência na colocação de implantes, manobras cirúrgicas para obter previsibilidade de resultados, ou seja, a ideia é que seja algo bem clínico, bem prático. Então, quando nós temos um defeito ósseo, temos que avaliar tipos e características desse defeito e escolher princípios e técnicas previsíveis para termos, obviamente, resultados. E vou ilustrar isso tudo com um caso clínico. Apenas uma pequena introdução. Durante a extração, sempre temos a possibilidade de romper uma tábua óssea, ou então, normalmente, quando efetuamos a extração, temos processos infecciosos que podem provocar já a reabsorção dessa tábua óssea prévia à própria extração. E, obviamente, toda a perda dentária implica atrofia óssea alveolar, ou seja, os defeitos ósseos, eles vão ser algo bastante comum no nosso dia a dia. Perante eles, temos duas opções. Podemos aplanar a superfície, rebaixar o contorno do rebordo ósseo, para quê? Para que esse implante possa ficar completamente protegido, portanto, por osso vestibular ou por lingual. Ou então nós enxertamos. Obviamente, nós não queremos os implantes muito profundos, portanto, a opção de enxertar é sempre muito bem-vinda. Como? Através de regeneração óssea guiada, através de enxertos de tecido conjuntivo, não é? Como principal escolha, que são as minhas escolhas. Quais implantes colocar? Atualmente, a melhor escolha, obviamente, são os implantes bom leve. Por quê? Porque com eles nós vamos conseguir colocar os implantes num nível mais infraósseo, ou mais profundo, e através de menores diâmetros de implantes, ou menores diâmetros de pilares, vamos conseguir fazer uma gestão muito melhor dos tecidos ósseos e dos tecidos moles. Na colocação do implante é importante observar o seguinte, que nos podem acontecer lacunas ou gaps, não é? As fenestrações e, no caso, meu tema, as deiscências, que são mais difíceis e elas são menos previsíveis se você não escolher as técnicas adequadas. Ok, importantíssimo, localização. Deiscências palatinas nem sempre nós tratamos. Por quê? Porque temos muito tecido conjuntivo a proteger esse implante. Deiscências linguais é que não, nem pensar. Nunca deixam, na minha experiência, nunca deixam um implante com uma deiscência lingual. Por quê? Porque não consegue se regenerar e a tendência é que apresente muitos problemas ao longo dos anos. Ok, então vamos tratar de deiscências vestibulares, uma vez que eu vou manter a tábua óssea lingual e palatina sempre que possível. Tá bom. Qual é o tamanho dessa deiscência? Porque, como o Salomão disse, deiscências mínimas, independente do tamanho do implante, o implante pode ter 8 milímetros, 12 milímetros, 14 milímetros, ou seja, o que é pequeno. Para mim, o que é pequeno é
Você coloca o implante e tem estabilidade primária obrigatoriamente. Uma vez que você tenha atingido isso, e as cristas ósseas coronais ao implante, não é? Estejam coronais ao implante, a partir daí o defeito é pequeno. Não importa a quantidade de osso que está em falta, a quantidade de osso que deixa de cobrir a parte vestibular desse implante. Obviamente, esse implante tem que estar recuado em relação ao processo alveolar, recuado em relação aos dentes adjacentes, porque só assim você consegue uma maior previsibilidade numa regeneração horizontal. Portanto, para obter sucesso, eu preciso de selamento primário. E esse selamento primário ele vai ser obtido por uma reposição passiva do retalho, então, a manipulação de tecidos moles é fundamental, e pelo selamento das margens, caso você faça uma cirurgia flapless. Ou seja, isso é ponto obrigatório no tratamento de decências ósseas, e não só. Obviamente, qualquer manobra de sutura, ela não pode ter tensão. Por quê? Porque esse tecido ele precisa se manter vivo, com muita circulação sanguínea, para que ele cele o mais rápido possível. E também estabilidade tecidual, não só de forma imediata, como também ao longo do tempo. Ou seja, essa estabilidade, em minha experiência, não é necessário que seja assim, eu obtenho através de tecidos, enxertos de tecido conjuntivo. E perfis de emergência adequados, ou seja, os tais perfis críticos, semicríticos dos nossos dispositivos protésicos. E, obviamente, só terá sucesso realmente se o paciente participar, e depende da higiene que ele tiver. Ok, quais técnicas são a minha escolha? Como já disse, o enxerto livre de tecido conjuntivo, os pilares de selamento alveolar, quando são implantes imediatos, isso também pode se traduzir no próprio provisório, na provisionalização imediata, e, obviamente, sempre acompanhados de regeneração óssea guiada. Se você quiser cobrir o defeito, tem que regenerar. Ok, tecido conjuntivo. Gosto muito do tecido autógeno, podemos usar membranas, podemos usar tecidos de origem não humana, mas o tecido conjuntivo autógeno, sempre, 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 ainda para mim é o estado da arte e é o que eu tenho mais previsibilidade e controle, ao longo do tempo, inclusive. Só que, lógico, exige uma técnica mais requintada de sutura, uma técnica mais requintada de controle desse tecido. Os pilares de selamento alveolares, fantástico, fantástico, fantástico. Resolvem imensos problemas, principalmente na ausência de áreas doadores ou quando você não quer aplicar essa técnica. Então, você faz o quê? Veda, não é? Basicamente, veda vai cobrir todo aquele enxerto e o próprio implante, e com resultados fantásticos também. E a regeneração óssea guiada, não é? Já está muito estudado, já está consagrado, já não há dúvidas de que você consegue resultados muito melhores quando regenera, e agora o meu agradecimento ao Luiz, porque alguns anos atrás ele me disse, olha, vai ler qualquer coisa da Rosa, porque ele sabe o que faz, e realmente as técnicas de obtenção de PET, não é, de enxertos da região do túber são fantásticos e facílimos de obter. Ok, caso clínico. Então, temos cá o Helder nos comparece já com desconforto, dor e mobilidade no central, fruto de uma pancada, não é? E ele já estava medicado com antibiótico. Apesar de tomar antibiótico, existia tumefação, né, e nós detectávamos o quê? Que era uma coroa feita da forma tradicional, com os pinos metálicos. No exame mais pormenorizado, detectamos, obviamente, a causa disso tudo, que era uma fratura da raiz, uma fratura muito profunda, com uma perda da tábua óssea vestibular. No exame tomográfico, também confirmamos isso na reconstrução 3D. Ok, então, qual foi a nossa opção? A extração e implante imediato, enxertia imediata e enxerto de tecido conjuntivo, também tudo ao mesmo tempo. E agora eu vou passar toda uma sequência de vídeos e vou comentando um pouco, dando o detalhe dos meus procedimentos. As extrações, elas têm que ser minimamente traumáticas, ou seja, eu não me preocupo muito, principalmente em situações de fratura, em remover a coroa. O que me preocupa é em fazer a odontosecção e remover as raízes da forma mais atraumática possível. É essencial que nós mantenhamos a estrutura óssea remanescente. Outra manobra fundamental, e eu demorei algum tempo a perceber o quão importante é isso, você tem que levantar o periósteo, dissecar de forma muito evidente o periósteo, para quê? Para obter esse espaço entre o periósteo e a estrutura óssea. Você vai por ali
vedar com as membranas. Ok, extrações, como eu disse, atraumáticas. Feito isso, técnica de colocação do implante. Óbvio, com muita precisão, não é? As guias cirúrgicas são super bem-vindas, ainda são um pouquinho dos antigos, que em alguns casos não usa guia cirúrgica, mas, obviamente, nós temos condições de verificar a posição do implante. Ela é fundamental, não é? E nisso eu adoro as brocas da Clockley. Portanto, temos o alvéolo antigo e o novo leito implantar. Essas pecinhas são fantásticas porque nos permitem verificar paralelismo, verificar profundidade e não só, verificar estabilidade. O implante Vega Plus, obviamente, é a escolha para implantes imediatos e não só, uma estabilidade tremenda, uma facilidade de colocar tremenda e até permite pequenas correções durante a sua colocação. Feita a colocação do implante, verificamos o tamanho do defeito, vedamos ou colocamos um pilar de cicatrização, porque já pus muito enxerto para dentro do implante, tive que tirá-lo, seja a tampa ou um pilar, eu adoro muito, gosto muito dos pilares de 2 milímetros. A seguir, posicionamos a membrana, mais ou menos a técnica do cone, às vezes você pode puxar com um fio de sutura, mas não deixe o fio lá. Não é? Apenas para você poder posicionar a membrana, porque nem sempre ela é fácil de inserir nesse espaço entre o periósteo e o osso remanescente. Posicionada a membrana, vamos colocar o nosso enxerto. Pode ser autógeno, pode ser halógeno, qualquer um deles você vai obter um excelente resultado, e com aquele que você estiver mais à vontade. Não é? No caso, estamos usando Cerabon, que é compactado e compactem bem. Eu sugiro uma boa compactação, ou seja, evitar espaços vazios, evitar coágulos, e, acima de tudo, evitar material solto dentro daquele defeito ósseo vestibular, dentro daquele parte gap, parte defeito. Eu, pessoalmente, não gosto de deixar material de enxertia na área do tecido conjuntivo. Não gosto, embora é muito aceite e vê-se muitas imagens em curso. Eu gosto assim, enxerto lá dentro, onde ele tem que estar, junto ao implante. Feito isso, posicionamos a membrana sempre por baixo do periósteo. Isso é fundamental, por baixo do periósteo, não é? E uma vez colocada, a partir de agora eu faço já um certo requinte. Poderíamos parar aqui? Poderíamos, não é? Só que, lógico, é um pouco arriscado. Só essa membrana protegendo o enxerto, é possível, é possível. A partir daqui, um provisório adesivo ou um provisório dentro de uma placa a vácuo, mas que o paciente não deveria tirar. Por quê? É fundamental que o coágulo esteja estável, que se forme um coágulo sobre essa membrana de preferência. Óbvio que, dispondo de recursos, o que eu faço? Eu uso membranas de LPRF ou fibrina leucoplaquetária autóloga, não é? São fantásticas. Fazem milagres? Não. Mas uma coisa é certa, vedam a ferida com muito mais previsibilidade, muito mais rápido do que simplesmente deixarmos com uma membrana de colágeno. Uma vez inseridas as membranas, também, como eu já disse, enxerto conjuntivo. É uma zona estética, e eu não quero falhar, não quero correr o risco de falhar. Então, sem problema algum, vamos ao palato, ou ao tuber, normalmente ao palato, por quê? Porque eu preciso de um enxerto extenso. Esse enxerto é trabalhado, obviamente, removemos toda a parte epitelial, e o desenhando de uma forma que enquanto mais ele estiver protegido por tecido, também ainda, já agora sobre o periósteo, já não é infraperiósteo, com uma espessura mínima, não é necessário que seja espesso, aliás, nem convém, queremos apenas 1 milímetro de espessura, e esse enxerto é posicionado sobre todo a área enxertada. A técnica não tem grande segredo, na verdade, é dominar realmente a técnica de sutura. Por quê? Será sempre feito com fios de sutura 6 zeros e 7 zeros, se possível. Dá muito jeito você usar lupas ou algum meio de magnificação e ser extremamente meticuloso na sutura, porque, novamente, a prioridade é o selamento primário, ou seja, é vedar aquele coágulo, proteger aquele coágulo. A partir daqui você tem várias opções, provisórios removíveis, provisórios fixos, não é? No caso, nesse caso especial, optei por um provisório aderido. Protegemos a área, fazemos técnica adesiva e orientamos o paciente em relação aos seus cuidados. Com 1 semana temos esse resultado.
Aqui o papel do paciente é fundamental, não é? Também foi uma coisa que eu demorei muito tempo a aprender e isso eu vos digo. Queremos fazer essas técnicas imediatas? Sim, tudo bem. Sejam extremamente rigorosos nas orientações pós-operatórias. Não pode comer, não pode ingerir nada quente, não pode nem olhar, não é? Os pacientes têm que sentir essa obrigação, eles têm que participar desse tratamento também. Controles geográficos, vai correndo tudo bem, sem surpresas, ainda amadurecendo os tecidos, é feito uma abertura muito simples, flapless, e colocado um provisório, assim que possível, e a partir daí nós vamos modelar esse tecido aos poucos, com provisórios, para obter esse perfil de emergência. Não é? Temos muito tecido conjuntivo protegendo essa região enxertada, temos um grande volume e que há de perdurar durante o tempo. E também o próprio amadurecimento desses tecidos ósseos, não é? Esse é o aspecto que queremos, uma mucosa espessa, não é? E uma densidade muito bonita e boa de imagem óssea. E caso finalizado, paciente feliz é tudo que nós queremos. Portanto, conclusões. Quando nós nos deparamos com uma deiscência, ela vai estar presente na maioria dos casos, não nos iludamos. Não é? Por mais que nós optemos por implantes de menor diâmetro, em algum momento você sempre está a lidar com essa deiscência. Precisamos tratar todas? Não necessariamente. Um dos melhores recursos para lidar com essas deiscências são os implantes von Leber, já pelo seu menor diâmetro, pelo fato de serem suíte plataforma, não é? E pelo fato também de podermos colocar mais profundamente. Só que, obviamente, isso implica, no caso de defeitos ósseos, regeneração óssea guiada. Por quê? Porque isso aumenta a sobrevida desse trabalho durante muito mais tempo. É obrigatório? Não necessariamente. Enxertos de tecido conjuntivo são muito, muito bem-vindos, pelo mesmo motivo, estabilidade a médio e longo prazo, não é? Mas, acima de tudo, também controlar aquela ferida através de cicatrizadores customizados, pilares personalizados e próteses também com desenhos adequados, com perfis de emergência que respeitem o tecido conjuntivo, que respeitem e permitam que as fibras colágenas, que as fibras circulares ao redor desse pilar, elas se mantenham estáveis, fechadas e que nunca desçam ou exponham a superfície do próprio implante. Bom, espero eu ter falado nos 10 minutos que me foram dados, e mais uma vez estou à disposição para questões e comentários. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Ivan. Excelente caso clínico. Efetivamente, numa região anterior, qualquer complicação compromete a estética do nosso caso. Tenho aqui uma ou duas questões para te colocar, que também, pegando também na tua experiência clínica, vamos sair um bocadinho da área estética, vamos para uma situação numa zona posterior. Imaginemos um maxilar posterior ou ainda mais, onde é mais frequente, na mandíbula posterior, que quando te deparas com uma deiscência vestibular na superfície do implante, achas que se tivermos uma situação com um volume adequado de gengiva aderente, de tecidos moles, é fundamental procedermos à mesma a regeneração óssea guiada, ou podemos estar tranquilos quanto à sobrevivência do implante se tivermos uma boa espessura de tecido mole para implantar? Seria essa a primeira questão. Respondo já? Sim. É assim, não, na região, no segmento posterior, principalmente mandíbula, eu não costumo regenerar com regeneração óssea guiada. Agora, é óbvio que depende também da inclinação da tábua óssea vestibular, não é? E do quanto nós temos exposto, ou seja, eu posso ter meu implante 1 milímetro, 2 milímetros infraósseo em relação a depois, na região vestibular, posso ter ele justa óssea, ou então justa óssea já vendo uma tábua óssea muito fina, com menos de 1 milímetro. Se você me perguntar se eu regenero nesses casos, não regenero, a não ser que o implante seja muito curto, não é? Em que eu realmente dependa muito desse implante para sustentar um segmento, toda uma prótese parcial. Mas o foco fica no tecido conjuntivo. Temos que ter um tecido muito
firme, com aspecto agradável, bonito, que depois você consiga configurar. Porque se esse tecido estiver estável e o paciente tiver boa higiene, o defeito ósseo não será importante. Agora, se o nosso paciente não tem uma higiene muito boa, ou se existe muita mucosa mastigatória ali perto, vamos ter problemas de certeza. E aí a primeira manobra é enxertia de tecido conjuntivo. Depois, eventualmente, o ósseo, mas não é prioritário. Em alguma situação, e voltando à mandíbula posterior, por exemplo, utilizas o osso recolhido da preparação do leite implantar e colocar na superfície externa do implante, achas que isso vai eliminar essa deiscência, vai ser reabsorvido? Utilizas esse protocolo? Que me dizes sobre isso? Sabes que o hábito faz o monge. Então, eu sistematicamente faço as últimas perfurações a baixa rotação, 50 rotações, sem soro, sistematicamente recolho o osso, mesmo quando eu não vou usá-lo. O hábito faz o monge. Por quê? Te habituas, é muito rápido, sempre tem os ossos disponíveis. As brocas da cloaca são fantásticas, porque as brocas de maior diâmetro, elas são de paredes paralelas, você simplesmente perfura e raspa, pum, 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 e está lá o teu osso. Coloca o osso, também um pouco por hábito, porque em muitos casos eu sei que provavelmente ele não estará lá, não é? Mas uma coisa é certa, nunca tive episódios de infecção ou de complicações pelo fato de enxertar. O que eu acredito é que cria algum volume, que cria alguma ligeira compensação, não é? Mas, para ser sincero, dizer que se você não está completamente focado em regenerar, estás a colocar ali, provavelmente será reabsorvido. A partir do momento que colocas uma membrana, aumentas bastante o volume, libertas o retalho e cobres aquilo tudo, sim, aí eles funcionam muito bem e você até confirma, ter um TAC, que ganhaste volume, não é? Agora, eu recomendo o hábito faz o monge, façam sempre, mal não faz. É o que eu faço. E uma mensagem que ficou bem passada na tua apresentação é, nesta situação, o implante bone level, sempre em detrimento do tissue level, não é? Olha, eu sou um fã durante... eu comecei a colocar implantes em 1997. E para mim só existia um, o tissue level. Eu fui muito relutante durante muito tempo quando apareceram os bone level. Bastante relutante. Se você me perguntar hoje em dia, 99% é bone level. Completamente rendido, uma vez que eu aprendi a controlar toda a parte protésica e manipular os tecidos e percebi o quão vantajoso é você controlar o diâmetro dos pilares. E hoje em dia é bom level para quase todos os casos. Sim. Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado por todas estas dicas e informações que nos deste. Vamos então avançar com a segunda conferência, que tem como tema o aumento ou seja, a expansão da crista óssea horizontal com colocação simultânea do implante. E para nos falar sobre este tema, temos o Dr. Luís Bessa. O Dr. Luís Bessa licenciou-se em Medicina Dentária pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde do Norte, em 2008. Especializou-se em cirurgia oral e cirurgia maxilofacial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde obteve também a pós-graduação em cirurgia ortognática e é um reconhecido formador em vários cursos relacionados com a cirurgia e com a implantologia. O Dr. Luís Bessa é um clínico e um formador de excelência, com larga experiência na área da cirurgia oral, e é sem dúvida com grande expectativa, Luís, que te convido para iniciares a tua palestra. Boa tarde a todos, muito obrigado, Salomão, pela tua gentil apresentação. Queria agradecer também à Klöckner, à Cristina Fitas, pelo convite para palestrar neste Bone Tissue Day 2022, e então, como a mim e ao Ivan, fazermos parte de um bloco que visa citar as várias alternativas que nós temos para regenerar defeitos horizontais, seja ela o split crest ou um aumento horizontal feito com técnicas convencionais, ou o tratamento de deiscências em implantes imediatos, como o Ivan muito bem acabou de mostrar. Eu gosto sempre de pôr aqui no início das minhas apresentações sobre regeneração óssea guiada este quadro com estas equações, porque para mim a regeneração óssea guiada e a maneira como nós fazemos os aumentos na nossa prática clínica, eles são uma equação infinita.
porque temos vários caminhos para chegar a Roma e, de facto, não só a literatura nos diz isso, como os diversos materiais e as diversas técnicas que estão descritas na literatura. Para quem não me conhece, eu sou o Luís Bessa, então o Salomão já me tinha apresentado, sou diretor clínico da Nord Clinic e do Nord Education, e então vamos passar, de facto, à apresentação em si e como é que eu encaro este tema dos defeitos ósseos horizontais e das deficiências horizontais. Se nós perguntarmos então à literatura quais são as melhores técnicas que nós temos para regenerar um defeito desses, a literatura não nos vai saber responder. Então, o que nos suporta a nós é a prática clínica, é a experiência que temos e, lá está, a literatura que nos enquadra de como devemos tratar cada caso. Falando nomeadamente e direto ao assunto, o split crest, as maiores indicações desta técnica e as indicações que ela tem é uma técnica para colmatar defeitos horizontais que deve ser aplicada em cristas de forma piramidal, em osso tipo 3 ou tipo 4, não é? E temos então como contraindicações o quê? Temos como contraindicações o osso tipo 1 e 2, corticais fusionadas, processos alveolares côncavos e aumentos superiores a 3 milímetros do rebordo do osso. Não é? Esta técnica deve ser então aplicada em residuais ósseos de entre 3, 4 milímetros ou superior a isso, porque nós sabemos que para termos estabilidade a longo prazo do implante devemos ter pelo menos 1,5 milímetros de osso a rodear cada zona do implante. Então isto são exemplos ilustrativos de zonas ou regiões anatómicas ou de casos, de situações específicas em que nós não podemos fazer um split crest. Não se deve tentar fazer um split crest de um processo alveolar de cristas de corticais fusionadas que não tem nenhuma medular quase nos primeiros 3 ou 4 milímetros, porque se nós tentarmos fazer um split crest nestas regiões, provavelmente vamos acabar com um defeito vertical. Outra das coisas que eu costumo sempre dizer aos meus alunos é que não se pode ou não se deve fazer um split crest sem ter um kit de parafusos de osteossíntese dentro da clínica. Porque se nós temos se nós estamos a provocar uma fratura em galho verde e somos inexperientes e temos o azar da fratura em galho verde passar a ser uma fratura total, se não temos parafusos de osteossíntese dentro da clínica, o paciente vai nos sair da sala de cirurgia pior do que o que entrou, o que é o pesadelo para qualquer cirurgião. Isto aqui é outro caso, por exemplo, um caso em zona estética, da genesia dos laterais definitivos, em que foi feito um enxerto on-lay, com recurso a biomaterial em membranas reabsorvíveis, neste caso, ainda antes de se extrair o próprio dente de leite. Ou seja, o paciente continuou com a estética que teve durante anos, com a função que teve durante anos, nós fizemos o enxerto, deixamos maturar o enxerto, e depois desse enxerto estar maturado, então aí com uma guia cirúrgica é muito fácil de colocar um implante. Vantagens do split crest. As vantagens do split crest é que os implantes podem ser colocados no mesmo tempo cirúrgico. Isso é uma das grandes vantagens. Outra das grandes vantagens é que temos uma osteointegração muito previsível. O nosso implante é colocado dentro de um envelope de osso autólogo, ainda que ele às vezes seja fino e que, na maioria das vezes, nós façamos um split crest concomitantemente com uma regeneração óssea guiada, não só com o preenchimento do gap, mas com uma regeneração óssea guiada, como veremos no caso que trouxe para representar então esta técnica. Se é uma técnica que nos permite colocar os implantes no mesmo tempo cirúrgico, é uma técnica que reduz a morbilidade, reduz o tempo de tratamento e ao reduzir o tempo de tratamento, diretamente vai reduzir os custos. As desvantagens é que podemos então provocar uma fratura indesejada. Outra desvantagem é que por vezes se não temos atenção à fresagem do implante muito precisa, acabamos com o implante numa posição 3D errada. Porquê? Porque nós tentamos expandir o processo alveolar e quando vamos instalar o implante, a tábua lingual ou palatina, como é mais espessa normalmente e mais densa, o implante, se a fresagem não for correta, e vou denominar uma fresagem correta, uma fresagem até à medida do implante ou na parte coronal uma medida superior ao implante, para quando a inserção do implante não façamos pressão nas tábuas ósseas, que já são muito finas, e que nós sabemos que tem uma componente cortical muito grande, e se nós aplicarmos então pressão nessa parte coronal das tábuas ósseas, podemos então ter uma reabsorção da tábua vestibular não previsível. Então, eu considero estas as maiores desvantagens. A evolução desta técnica da expansão, ela foi descrita por Tato no início,
há aqui alguns detalhes que vou aqui referir. Por exemplo, este caso que está aqui, as fotografias deste caso, um caso mais antigo, um retalho vestibular feito em espessura parcial, para quê? Para que se nós tivermos uma fratura completa, se não seja uma fratura só em galho verde, aqui este caso não tem descargas verticais, por acaso, mas se nós tivermos uma fratura completa, o periósseo vai nos suportar e ainda continuar a irrigar esse fragmento ósseo que ficará solto. Aqui nesta altura a expansão era feita, a corticotomia foi feita de broca, vocês veem que há uma corticotomia bastante larga e depois foi então realizada a expansão com recurso a cinzéis de vários calibres e fazendo então uma movimentação para vestibular da tábua óssea. A técnica evoluiu, os materiais foram evoluindo também e a corticotomia passou a ser feita com brocas mais finas e eu já vou mostrar como é que hoje em dia fazemos a corticotomia e a expansão de uma maneira mais controlada com estes expansores rotatórios. O problema desses expansores rotatórios, como todos os instrumentos que funcionam a baixa rotação, perdemos precisão. E ao perdermos precisão, aqui às vezes, por vezes, os implantes não saíam bem paralelos entre si. Neste caso, temos um retalho feito em espessura total, foi colocado um enxerto de conjuntivo na parte vestibular, já para prevenir se tivermos alguma reabsorção, já temos o espessamento de tecidos, que é super importante, como bem o Ivan falou, para que o espaço biológico do nosso implante se forme sempre de uma maneira supracristal. Aqui foi preenchido então o gap com o channel insert e foi colocada uma membrana para selar este material de substituto ósseo e foi suturado o caso. Hoje em dia, a nossa preferência, quando fazemos este tipo de abordagem, de split crest, principalmente se for de um dente, porque temos menos flexibilidade do osso, como temos um vão menor para expandir, a nossa preferência é utilizar estes discos diamantados, onde nós fazemos uma corticotomia, com a broca piloto vamos até acima, se vamos colocar um implante de 10, vamos a 12 milímetros, e a partir daí utilizamos as brocas densas para fazermos uma expansão super controlada do nosso implante. O protocolo de fresagem com estas brocas é um bocadinho diferente, depois podem também consultar o site, o protocolo está lá muito bem explicado. Quando estamos a densificar, temos uns movimentos diferentes que devemos fazer e devemos sempre fresar então, até à medida ou diâmetro do implante ou acima do diâmetro do implante. Recomendo até que se passe a broca com tercinho, para quê? Para prevenir aquele fenómeno que eu há bocado expliquei, de se colocar o implante e o implante fazer muita pressão nas corticais e pode provocar uma fratura grande, e para prevenir também que haja uma reabsorção da cortical. Aqui estamos a ver um implante pano level, vai ser colocado infraósseo para prevenir então isso. E vocês conseguem ver perfeitamente aqui que há um espaço ao implante e há um espaço à volta do implante, que o implante não está a fazer pressão nas corticais. Não fazendo pressão nas corticais, o que se forma ali é um coágulo, posteriormente se vai regenerar em novo osso e vai manter então o implante com o osso cristal nos níveis que nós queremos. O split crest com a regeneração óssea guiada concomitante funciona muito bem. Máximo Siemens mostrou-nos este estudo. Nós sabemos que a nossa média de ganho na mandíbula entre os 3 e os 4 milímetros e 1,5 e 2 milímetros na mandíbula, portanto, é uma técnica que funciona melhor em osso menos espesso, já sabemos disso, e aqui vemos graficamente explicado isto que eu acabei de dizer. Na maxila que temos, de facto, valores de alargamento muito maiores do que na mandíbula. Indo diretamente ao caso, agora, que elucida toda esta técnica, é um caso de um setor posterior, não é um setor livre, porque temos lá um segundo molar que ainda está presente, uma ausência de 3 dentes. É um caso que tem alguma componente vertical, mas nós não regeneramos todos os casos verticais que têm componente vertical, senão não fazíamos mais nada, senão fazer enxertos e esperar 9 meses que eles consolidassem. E se nós abordarmos este caso de início e conversarmos com os pacientes e explicarmos a limitação estética que há e não fazer uma abordagem de uma regeneração vertical neste caso, porque toda a gente sabe que as regenerações verticais são menos previsíveis, mais difíceis, mais custosas, aumentam o tempo de tratamento.
Então, explicamos ao paciente que temos esta componente horizontal e vertical. Quando vamos analisar, então, o CVCT do caso, vemos que na parte posterior, mais posterior do defeito, ainda temos altura para colocar um implante sem ter que enxertar o seio maxilar, e à medida que nós vamos avançando, então, para a parte mais medial, começamos a ver uma crista mais fina, mas de aspecto triangular, com uma base bem mais larga do que a sua parte mais coronal, e sem nenhuma concavidade. E isto são condições que nós temos para realizar esta técnica. Quando nós fazemos o encerramento virtual, já podemos dizer ao paciente que se não fizermos nada para regenerar tanto o osso como o tecido de maneira vertical, vamos acabar com dentes mais longos, podemos simular estas recessões gengivais, por exemplo. Tomamos assim as nossas medidas, vemos que temos mais de 3 milímetros, temos ali 3 milímetros, a condição a ter mais que 2 e ter os esponjosos entre as duas corticais para poder aplicar esta técnica, e então seguimos para esta técnica. Condições para aplicar, então, os 2 milímetros nesta parte mais coronal, 10 milímetros pelo menos de altura, uma crista óssea sem nenhuma concavidade profunda que seja passível de ser expandida e que tenha bastante nodular. Então este é um caso que está completamente indicada, a expansão alveolar. Eu, aliás, já mostrei este caso num evento da Clockner. Isto foi um caso operado com os meus alunos na residência clínica, e nós vemos também que outra coisa que nós temos de fazer é que a corticotomia horizontal não se deve aproximar dos dentes adjacentes, pelo menos devemos deixar um remanescente ósseo de 2 milímetros. Prosseguindo com o caso, vemos aqui que neste caso fizemos uma corticotomia horizontal e fizemos 2 corticotomias verticais. Colocamos um implante cônico, o implante Vega Plus, são implantes colocados infraósseos, fresamos acima do diâmetro do implante e deixamos sempre o implante infraósseo para prevenir qualquer reabsorção que nós não estejamos à espera. E neste caso, ainda que tenhamos uma tábua vestibular bastante generosa, temos a descarga vertical, mesial, ali um bocadinho em cima do implante, e daí tínhamos decidido fazer uma regeneração óssea concomitante, com recurso a material. Aqui foi utilizado Cerabone, ainda nem sequer existiu, nem estava lançado no mercado o Cerabone Plus, e foi utilizada uma membrana Jason que foi fixada posteriormente com taques, porque eu acho que tenho essa percepção que as regenerações são muito mais previsíveis sempre que nós fixamos as membranas com este tipo de dispositivo. Foram utilizadas as membranas TRF para fazer um melhoramento da condição dos tecidos moles, e por vezes, como vamos ver a seguir, as estruturas realizadas por pessoas com menos experiências também não nos dão tanta segurança, e se nós tivermos por baixo da nossa estrutura esta layer de um material autólogo, no fundo esta fibrina é um material autólogo, podemos sempre defender de alguma complicação que haja. A sutura deve ser passiva, deve ser dividido o retalho, antes de se fechar o retalho, em qualquer aumento que se faça, dividimos o retalho, suturamos uma sutura em 2 planos, com suturas matras horizontais e double slings na crista, e ainda assim vemos o raio-x, temos ali uma boa posição dos implantes, paralelismo dos implantes, mas temos também uma deiscênciazinha na sutura, e isso vai se refletir na reabertura, na qualidade do enxerto naquele local, e peço a vossa atenção para isso, para quando virmos as imagens da reabertura. Ao analisarmos o CVCT pós-operatório, temos os implantes colocados completamente dentro do envelope ósseo, temos o osso vestibular suficiente a proteger os nossos implantes, vemos que conseguimos expandir a nossa crista, conseguimos cumprir o nosso objetivo. Então, após a cicatrização de 4 meses, fazemos uma reabertura em espessura parcial, com uma incisão mais palatinizada, com o intuito de movimentar mais tecido para vestibular, para aumentar o contorno, e esta paciente que tinha algumas peculiaridades, que morava fora, também não quis que se fizesse recolha de tecido autólogo, portanto utilizamos uma mucografe, moldamos essa mucografe, suturamos a mucografe na parte interna do retalho vestibular e tentamos coaptar o retalho para não deixar a mucografe exposta, para não corrermos nenhum tipo de infecção. Ainda assim, poderíamos ter utilizado os parafusos de cicatrização customizados ou mais largos do que estes. Para quê? Para conseguirmos aumentar o rebordo alveolar à custa de um desenho protético, digamos assim, manipular o tecido e aguentar o tecido na vestibular à custa de uns parafusos de cicatrização personalizados. Deixamos estes, que não são então os ideais,
mas com a ajuda da mofográfica, com estas estruturas funcionaram bastante bem. Vemos aqui a cicatrização após um mês, conseguimos pelo menos não um sobrecontorno do rebordo alveolar, mas um contorno sem concavidades, o que nos vai assegurar um desenho da prótese que seja higiênico e que o paciente não tenha grande problema. Temos bastante gengiva aderida à volta dos implantes, é uma coisa que nós temos que ter pelo menos 2 milímetros para manter os implantes com saúde ao longo do tempo. E voltamos então aqui a fazer um CBCT, e na altura dos parafusos de cicatrização vemos que há uma maturação do enxerto ósseo, que temos os implantes completamente então dentro da nossa expansão e não tivemos nenhum tipo de reabsorção que não fosse esperada. Com isto, partimos então para a reabilitação final, foi feita uma impressão do paciente e foi pedido ao laboratório então uma ponte em zircónio monolítico, que é a nossa preferência hoje em dia para fazer reabilitações posteriores e muitas das anteriores também, e esse zircónio monolítico foi pintado apenas na parte supragengival, e na parte infragengival nós pedimos ao laboratório sempre que nos faça um polimento extremamente bem feito deste zircónio para melhorar a adesão dos tecidos, como nós bem sabemos e que nos foi ensinado pelo Thomas Linkavicius. Aqui vemos as coroas já com os acessos tapados, vemos a reabilitação final de um aspecto vestibular e, de facto, os dentes são mais longos do que o tamanho anatómico, a paciente já apresentava uma recessão no canino também que não foi tratada, e os dentes são mais longos que o tamanho anatómico normal, mas isto foi tudo conversado com a paciente e se repararmos no encerramento inicial e no planeamento inicial, o desenho de uma coisa não está muito longe da outra, o que nos leva a ter a crença que temos um resultado previsível, neste caso, com a técnica que nos propusemos a fazer. Muito obrigado pela vossa atenção, espero ter ido direto ao assunto, Salomão, e ter sido esclarecedor quanto à indicação da técnica e como é que ela se realiza. Estou aberto agora às tuas questões. Muito obrigado, Luís, excelente apresentação e efetivamente muitos pormenores sobre esta técnica foram aqui explanados e de uma forma bastante objetiva, bastante clara e bastante honesta nesta tua apresentação. Desde já o meu agradecimento. Muito obrigado, por essa parte. Aqui algumas questões que eu te queria colocar. Houve um caso em que mostraste retalhos de espessura parcial. Neste último caso foi retalho de espessura total. Tens algum critério para quando optas por um retalho de espessura parcial ou por um retalho de espessura total? Quando tenho espações muito... Quando estamos no limite desta técnica, acho que o retalho deve ser feito em espessura parcial, porque aí o risco de fratura da tábua vestibular vai aumentar bastante. Se é um caso como este, que eu mostrei o caso completo, que eu sei que vou ficar com uma tábua vestibular mais espessa, e pronto, estou com alunos que não são bastante tão experientes em fazer um retalho de espessura parcial, é pior furar o retalho de espessura parcial do que ter que pôr 2 parafusos osteossínteses a tábua óssea partir. Então essa é a minha maneira de decidir as coisas. Porque se nós tivermos pouca experiência a fazer um retalho de espessura parcial e depois precisamos fazer uma regeneração por cima do enxerto, já estamos ali metidos numa situação de risco, não é? Porque quando nós temos uma deiscência no retalho e temos que enxertar e fechar tudo passivo, entramos ali num conflito de interesses, numa situação de risco, não é? Focaste bem, e para quem não está muito familiarizado com esta técnica, do risco da colocação errada tridimensionalmente do implante quando optamos por uma colocação simultânea do implante. Exatamente. Porque temos tendência a proteger a tábua vestibular e depois o implante fica demasiado vestibularizado. Eu esqueci-me de frisar um pormenor. Eu esqueci-me de frisar um pormenor. O implante mesial foi reabilitado com um parafuso dinâmico. Por causa disso mesmo. Porque já por causa disso mesmo. Porque ele está no limite de termos esse problema. Por acaso, pronto, agora hoje em dia com os parafusos dinâmicos não precisamos estar a angular componentes, nem a levantar os ombros dos componentes. É. Mas esqueci-me de dizer isso durante a apresentação. Temos exatamente. Mas já é essa situação na colocação simultânea do implante. E outra coisa que também referiste foi a utilização de implantes bone level e
dois truques que deste, que foi a sobrepreparação do leito implantar e a colocação do implante infraósseo para cautelar. Nunca quero os implantes com muita estabilidade nesta técnica. Se estamos a colocar um implante com muita estabilidade, corremos o risco de ter uma fratura da tábua vestibular. E também, quero usar o implante com 15 newtons, eu fico todo contente. E também a cautelar ali, ele ficar ligeiramente infraósseo, a cautelar ali alguma remodelação. A minha questão é, se notas que quando fazes, como neste caso, uma regeneração óssea guiada sobre a tábua vestibular, se tens melhores resultados a nível da perda vertical do que quando fazes, por simplesmente, a expansão e a colocação do biomaterial apenas no gap. Tenho. Sem dúvida nenhuma que tenho. É assim, por vezes essa reabsorção vertical, estamos aqui a falar, é facilmente colmatada com um enxerto conjuntivo, como o Ivan estava a dizer. Às vezes tenho meio milímetro do implante com superfície à amostra, se é um fenótipo espesso, eu não me vou preocupar muito se não é, espessamos o fenótipo e está tudo bem. Mas para jogar pelo seguro, regenera a parte vestibular também, normalmente. Eu também tenho melhores resultados a nível de remodelação óssea vertical quando regenero também pela parte vestibular. Outra coisa que falaste e bem, que foi na necessidade de termos parafusos de osteossíntese caso utilizemos esta técnica. E muitas vezes o que é que acontece? Os colegas podem fazer uma expansão e à fratura da tábua colocam biomaterial e não colocam fazer um curi. E não colocam o implante. Aí, muitas vezes, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um colapso novamente e na reentrada vamos deparar-nos que, estranhamente, estamos como nos iniciámos. E isso aí é uma outra situação que eu costumo às vezes aprendemos dizer com a que experiência. Se nós tivermos como iniciarmos, já não é mau, não podemos estar piores. A minha experiência é assim, a pior coisa que me aconteceu a fazer uma expansão foi partir uma tábua vestibular toda e acabei a fazer um couri com essa tábua vestibular. Exatamente. Ainda tive para pôr aqui esse caso, não pus, fixei em vários fragmentos e foi um caso que cicatrizou muito bem, podia ter cicatrizado mal também, alguns não cicatrizam muito bem, e podia ter posto aqui umas fotos para elucidar isso, por acaso. Mas a verdade é que esta técnica é uma técnica. Na verdade, devo confessar que acho que a primeira pessoa que eu vi a fazer esta técnica foste tu. Eu ainda andava na faculdade e lembro-me de te ver a falar num stand no Congresso da Ordem, a dar uma conferência, pá, a Cristina não me chatei com a publicidade, acho no stand da Nobel, a dar uma conferência sobre expansão com aqueles expansores da Meisinger. Exatamente. E eu tenho isso também, isso já foi há muitos anos, isso foi há 12 anos, não? Sim, exatamente. Mas, na verdade, eu acho que é uma técnica bastante útil, principalmente em ambiente académico, porque os alunos aprendem a manipular o osso, aprendem o que é a deformação elástica, a deformação plástica do osso, e eu acho que é de uma utilidade enorme para se fazer no início da carreira, esta técnica como implantologista. Tem o seu lugar, eu confesso que hoje em dia faço muito menos do que o que fazia, talvez porque hoje em dia, com o decorrer dos anos e com a experiência, seja muito rápido. Se eu puser um implante e fenestrar 3 ou 4 milímetros e quiser fazer uma regeneração óssea com biomaterial e com uma membrana, pronto, é uma coisa que entrou na rotina diária. Mas, de facto, eu acho que é uma técnica que tem muito valor, principalmente por causa disso, pela manipulação, para que se entenda como é que o tecido ósseo funciona. E é importante que quando utilizamos esta técnica e não colocamos simultaneamente o implante, que tenhamos alguma coisa para estabilizar a tábua vestibular no sítio dela, porque senão ela vai exatamente. E falaste aí no curi, para mim isto é o melhor curi é quando fazemos aqui com a lâmina a expansão, no próprio defeito. Porque é um curi que, em vez de ser um enxerto, é um pedículo, não é? Exatamente. O enxerto não tem suprimento próprio e um retalho pedicular passa a ser quase um retalho pediculado em tecido ósseo, não é? O esponjoso ali todo com defeito de 4 paredes. Exatamente. Muito obrigado, Luís, muito obrigado, Ivan. Não, obrigado eu. Foi um excelente bloco com excelentes dicas para quem nos está a assistir. Obrigado, Ivan, e parabéns pela tua apresentação também. Foram excelentes as duas. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.